Como ganhar na loteria sem perder a esportiva? Nos tempos da jogatina, por Daniel Salomão Roque. A histeria dominava cada torcedor brasileiro. Nos estádios, antecipando-se aos fatídicos apitos do segundo tempo, jovens e velhos saltavam das arquibancadas e corriam em direção às ruas. Era um domingo, 23 de agosto de 1970, e muitos deles haviam previsto corretamente os resultados dos últimos jogos. Ao anoitecer, foguetes e berros ecoaram por todo o país. Foi então que Murilo Dias Andrada telefonou para a noiva e pôs-se a planejar os festejos do casamento. Teriam lua de mel na Europa e uma casa na Barra da Tijuca. Simval Beltrão Júnior dirigiu-se a uma agência de turismo. Finalmente daria uma volta ao redor do globo terrestre. Ângelo Bafta, de passagem por uma construção em Ipanema, quis saber quanto custaria um apartamento com garagem, 4 quartos, 2 salas e 2 banheiros. Antônio Figueiredo foi até uma concessionária de automóveis em São Paulo e reservou um Mustang vermelho, 0 km, com ar-condicionado e toca-fitas. Mário Fagundes de Oliveira reuniu um enorme grupo de amigos na Lapa, liberou comes e bebes por sua conta e prometeu ao dono do bar que saldaria a dívida, abre aspas, em breve, fecha aspas. Não muito longe dali, o bancário Augusto Ferreira rabiscava sua carta de demissão, abre aspas. Vou parar de trabalhar e viver de rendas. Já estou muito cansado, fecha aspas. Ignorando-se mutualmente, tais homens se julgavam novos granfinos. Seus palpites haviam sido contemplados pela loteria esportiva, cujo 12º teste sorteara 4 milhões de cruzeiros em dinheiro vivo. Para azar deles, 4.000 pessoas, espalhadas pelas 5 regiões do Brasil, festejavam sobre as mesmíssimas condições. Ainda que não soubessem disso, ninguém ali teria direito a mais do que 1.000 cruzeiros. Abre aspas, esse prêmio não dá nem vontade de vir receber, fecha aspas. Queixou-se um infeliz no dia seguinte. Pela primeira vez, a modalidade trazia prejuízo aos seus vencedores. Gente que se enfiara em bolões com dezenas de participantes, obtendo quantias mais baixas que as investidas no rateio. Lobos solitários cujas apostas individuais ultrapassavam em até 30 vezes o valor da recompensa. Às 8 horas da segunda-feira, já havia quem comparecesse à sede da loteria esportiva no centro do Rio. Os semblantes, a princípio risonhos, tornavam-se deprimidos na medida em que a fila se estendia pela rua Riachuelo. Pouco a pouco, a perspectiva de enriquecimento súbito se dissolvia em frustração. Completamente bêbado, sambando através das calçadas, Anécio Teixeira anunciava seus planos a quem se dispusesse a ouvi-los. Abre aspas. Vou deixar de ser empregado e passar a ser patrão, fecha aspas. Ao embolsar o prêmio, resignou-se, abre aspas. Não faz mal não, com este 1.000 não dá para o que eu queria. Vou comprar tudo em cachaça, fecha aspas. Invulnerável ao desânimo, Getúlio Carneiro sintetizava o momento. Abre aspas. Tivemos apenas 2 ganhadores, eu e o mundo, mas não estou nada triste. Joguei 54 cruzeiros e ganhei 1.000. Está muito bom. Só queria ver a cara de quem jogou um dinheirão e levou prejuízo. Fecha aspas. Wilson Campos rasgou o próprio cartão às 10 da manhã. Durante uma viagem de trabalho a Porto Alegre, o fazendeiro goiano apostara 20.000 cruzeiros. Ainda na capital gaúcha, soube do resultado e fretou um táxi para o Rio, onde síncopes nervosas o aguardavam. Ainda na capital gaúcha, soube do resultado e fretou um táxi aéreo para o Rio, onde síncopes nervosas o aguardavam. As perdas sofridas pelos jogadores do Santos foram mais brandas. Míseros 6 cruzeiros por aposta. Abre aspas. Era uma fria, fecha aspas, disse Pelé. Abre aspas. Não poderia dar outra coisa. Só tinha favoritos.
Ainda bem que eu não entrei no bolo. A decepção foi grande na Vila Belmiro. Fecha aspas. Murilo, Simval, Ângelo, Antônio, Mário, Augusto, Anésio, Getúlio, Wilson e Pelé, para além da sorte, abre parênteses, ou falta dela, fecha parênteses. O que esses sujeitos tinham em comum? Ao nosso alcance, temos uma única resposta. Seus depoimentos impressos no noticiário da época foram possivelmente lidos, abre parênteses, e deglutidos, fecha parênteses, por Joseph Bogoslov Tanco. Os últimos longas-metragens do cineasta evidenciavam considerável interesse pelos burburinhos jornalísticos. Massacre no Supermercado, abre parênteses, 1968, fecha parênteses. Corpo Estranho, numa filmografia quase inteiramente dedicada à comédia de costumes, era um thriller policial inspirado num crime de grande repercussão, a chacina do Peg Pag, em dezembro de 1965. 2 empregados, insatisfeitos com os próprios salários, haviam planejado um assalto aos cofres do estabelecimento carioca, tropeçando na deslealdade de um terceiro comparsa que os fuzilaria junto a uma dupla de sentinelas. Menos sombrio, Pais Quadrados, Filhos Avançados, abre parênteses, 1970, fecha parênteses. Era uma crônica sobre conflitos geracionais, o movimento hippie e o furor da jovem guarda. André, personagem vivido pelo cantor Antônio Marcos, larga os estudos e se entrega ao iê-iê-iê. Bernardo, o pai irritadiço, oferece um prêmio a quem cortar os cabelos de seu rebento. No filme que rodaria dali a 3 semanas, Tanco esbarrava novamente em personagens movidos por anseios financeiros. Feito a toque de caixa, como ganhar na loteria sem perder a esportiva, nada mais era do que uma livre adaptação dos relatos tragicômicos que cercaram o sorteio número 12. A ritualística católica dá a tônica da cena inicial. Não há diálogos, nada escutamos além de sinos e órgãos no interior de uma paróquia. Fusquinhas passam velozes pela fachada, indiferentes a tudo que ela abriga. Lustres, castiçais, ouro, uma imagem de São José trazendo ao colo o menino Jesus. Lá dentro, os devotos se ajoelham, o padre administra bênçãos, a organista decifra partituras. Agildo Ribeiro, todavia, parece nervoso. Na pele de um sacristão, ele chacoalha os braços, torce a cabeça, arregala os olhos, derruba objetos. A razão de sua agonia nos é apresentada em close-up, um bilhete da loteria esportiva oculto entre as páginas de um livro de orações. A câmera nos permite entrever 13 palpites e uma súplica quase cafajeste. Abre aspas, não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Fecha aspas. Para nós, são apenas 80 segundos. Para Tanco, é um tempo elástico que abarca a existência de Deus, um astro do humor televisivo e as fantasias materialistas da ditadura militar. A loteria esportiva foi regulamentada no dia 23 de janeiro de 1970, graças à assinatura do Decreto-Lei 594 pelo então presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici. Em tese, seu governo arrecadaria fundos para os combalidos órgãos de saúde, educação e assistência social. Na prática, concorria com o jogo do bicho e oficializava a verdadeira religião do brasileiro naqueles anos de tricampeonato, o futebol. Nada é por acaso. Quando Tanco nos tira da igreja, caímos justamente num estádio fervilhante de rojões e bandeiras. Abre aspas. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Fecha aspas. Diz o hino do Rio de Janeiro, entoado a plenos pulmões enquanto os créditos correm na tela. As imagens vão se sucedendo em cortes rápidos.
garis, policiais, bancários, servidores do INPS, executivos de meia-idade, garotos negros de chinelo e camisa listrada. Hipnotizados, eles tropeçam uns nos outros pelas esquinas de uma terra em transe. O registro é semidocumental, mas pouco a pouco se mescla aos dramas fictícios dos personagens. Fregolente, de testa franzida e barriga à mostra, acomoda-se num vaso sanitário com sua caneta e um volante da loteria. Noutro canto da cidade, Flávio Migliaccio, sujo e maltrapilho, pede esmolas aos apostadores que se enfileiravam diante de uma casa lotérica. O frenesi culmina num ambiente asséptico, onde cartões IBM adentram maquinários Datamec e produzem um oceano de ruídos analógicos. O espectador, familiarizado com o sci-fi da Guerra Fria, talvez se lembre de Colossus The Forbidden Project, abre parênteses, 1970, fecha parênteses, com seus intermináveis takes de botões, teclas, painéis e luzes piscantes. Entretanto, respiremos aliviados. Aqui, nesta salinha minúscula de apelo retrofuturista, o cérebro eletrônico não almeja explodir o mundo em ogivas nucleares. Seus intuitos são bem mais humildes: computar as apostas futebolísticas da nação brasileira. Na vida real, tais engrenagens pareciam complexas. Aos apostadores que tivessem dúvidas, o governo fornecia explicações. Vejamos, por exemplo, este anúncio vinculado em diversos jornais da época. Todas as pessoas têm chance de ficar ricas com a loteria esportiva. São 13 jogos, 13 pontos. Quem acertar o maior número de pontos leva a bolada toda. É fácil. Basta indicar o resultado dos jogos, o vencedor das partidas, ou se vai ser empate. Uma vantagem: você pode dar numa partida ou em várias um palpite duplo. Outra vantagem: pode dar inclusive palpites triplos. Neste caso, qualquer que seja o resultado, você ganhou 1 ponto. Delfim Neto, ministro da Fazenda e signatário do AI-5, assim definiu o empreendimento. Abre aspas. Onde os outros veem apenas jogo, eu entendo que existe um pouco mais. A mistura da paixão pelo futebol e o ímpeto de jogar tudo num único lance, o que não deixa de ser uma força positiva do nosso país. Fecha aspas. Com muita pompa, em meio a uma solenidade no Palácio das Laranjeiras, o presidente Médici adquirira 2 volantes, sugerindo vitórias do Bangu contra o Bom Sucesso e do Grêmio contra o Esportivo. Os brasileiros, porém, vinham apostando em condições bem mais adversas. Abre aspas. Ele andava muito nervoso por excesso de serviço e apoquentação dos engenheiros. Fecha aspas. Relatou o irmão de Jovino Viriato, maquinista que vencera sozinho o 11º teste. Abre aspas. Jovino nunca viu futebol. Acho que torce pelo Flamengo. Eu torço para o Central. Ele tinha 2 sonhos na vida: possuir um carro e ser feliz. Fecha aspas. Antes mesmo do primeiro sorteio, no dia 20 de abril de 1970, uma pesquisa levada a cabo pela Ipsos Marplan sondara 318 pessoas com indagações relativas ao noticiário daquela semana. Abre aspas. O senhor sabe como funciona a loteria esportiva? Fecha aspas. Questionava o Instituto. Abre aspas. Apostar será fácil ou difícil? O senhor pretende ou não concorrer habitualmente aos prêmios? Fecha aspas. As perguntas de outro bloco nos davam a exata medida do zeitgeist que rodava a inocente loteca. Abre aspas. Os jornais têm revelado ultimamente, 3 pontos, crimes atribuídos ao Esquadrão da Morte.
O senhor acredita na existência desse esquadrão? Na sua opinião, quem são os integrantes do Esquadrão da Morte? Fecha aspas. As respostas, abre aspas, policiais, fecha aspas, abre aspas, ex-policiais, fecha aspas, abre aspas, marginais, fecha aspas, abre aspas, não sei opinar, fecha aspas. Se em 2022 a existência das milícias não é questionada nem mesmo pelos seus eventuais apoiadores, no Brasil setentista, a ligação entre grupos paramilitares e a invernada de Olaria figurava como tema subterrâneo. Hoje, a notoriedade dessa delegacia carioca deve-se, sobretudo, à violência com que seus policiais executavam moradores de rua, supostos criminosos e adversários do regime militar. Tanco agradece a invernada nos créditos finais de Massacre no Supermercado, e diversas cenas do longa-metragem naturalizam os seus métodos: tortura, chantagem, espancamentos, racismo. Trata-se, portanto, de um cineasta politicamente conservador, para não dizer reacionário. A seguinte declaração, publicada pelo governo Geisel, elimina quaisquer dúvidas que haja a esse respeito. Abre aspas. Na Iugoslávia, onde nasci, há uma ditadura. Aqui é uma democracia e por isso se registram às vezes algumas distorções. Nos países comunistas, não há liberdade para protestar nem para escolher. Fecha aspas. Mas as turbas que se recolham. Este texto não é uma ode à dialética, não um aceno à cultura do cancelamento. Quando sublinhamos as duvidosas filiações políticas de Tanco, o fazemos para realçar sua postura libertária nos costumes. Abre aspas. A censura é uma instituição que pensa como o burguês de 1880, fecha aspas, sentenciou o cineasta à revista Manchete, abre aspas. Uma prostituta é uma prostituta. Ela pode ter o pior comportamento, mas a mulher burguesa não. Ela tem que possuir certas virtudes. Se não tiver estas virtudes, a moral da sociedade será diluída. Fecha aspas. Tanco mal disfarçava o rancor contra as tesouras estatais. Abre aspas. Há alguns anos, censuraram uma cena num dos meus filmes em que 2 jovens apareciam debaixo do chuveiro falando de seus projetos. Essa mesma cena você pode ver hoje noutras fitas que estão sendo exibidas por aí. Há certas manifestações de intolerância que foram suprimidas. Os tempos mudaram e mudaram muito, e com eles, determinados critérios. Fecha aspas. Corria o ano de 1977 e Tanco, já associado aos Trapalhões, encarava uma sabatina ao lado do colega Carlos Mossi. Durante 3 horas, jornalistas os interrogariam sobre o passado, o presente e o futuro do cinema popular brasileiro. Wilson Cunha, autor do texto que abria a matéria, questionou-se: a quem interessa a chanchada? A pergunta foi feita à exaustão durante os anos 50 pelos críticos que, na época, não conseguiam sacar o que havia de crítica de costumes em filmes como Nem Sansão, nem Dalila. Mais de 20 anos depois, com uma infraestrutura, abre parênteses, ainda aí, eternamente, fecha parênteses, precária, as velhas comédias de costumes ganharam um prefixo. É a vez da pornochanchada. Perdendo a função crítica, mantém-se apenas, além da claudicante indústria, o forte apelo de bilheteria. Mas enquanto Oscarito e companhia, denunciavam abertamente a situação do povo, filmes como As Massagistas ou Eu Dou o que Elas Gostam servem apenas de elemento digestivo para a plateia. A quem interessa a pornochanchada? É sintomático que o repórter tenha errado o nome dos filmes que estigmatizava. As Massagistas Profissionais, abre parênteses,
1976, fecha parênteses, de Mosse, e Eu Dou o que Ela Gosta, abre parênteses, 1975, fecha parênteses, de Brás Chediak. A grafia incorreta dos títulos poderia ser apenas um detalhe, não fosse o velho ranço elitista que toma o gozo do povo por sinônimo de alienação. Felizmente, Tanco tinha boas respostas para a má vontade e o senso comum. Abre aspas. Os filmes estrangeiros, quando entram na área pornô, se inserem numa problemática que não é nossa. Fecha aspas. Explicou. Abre aspas. Já os filmes brasileiros, ao adotarem a mesma diretriz, agridem mais frontalmente os nossos costumes e as nossas noções de moral. Fecha aspas. Contemporâneas do gramofone, das rádios-novelas e do teatro de revista, as chanchadas testemunharam o suicídio de Vargas, a ascensão de JK e a queda de Jango. A derrocada do nazifascismo também passou pelo crivo delas, assim como os Sputniks, a construção de Brasília, a chegada da TV ao país, a influência cultural norte-americana, o surgimento do rock e da bossa nova. Nada disso parecia muito evidente entre as décadas de 1930 e 1960. Afinal de contas, a dimensão histórica dessas obras encontrava-se soterrada por tramas mirabolantes e números carnavalescos que encantavam o público e enfureciam os intelectuais. Tanco dirigiu 13 chanchadas. As melhores se afiguram como verdadeiros prenúncios do cinema erótico brasileiro. Entrei de Gaiato, abre parênteses, 1960, fecha parênteses. E Mulheres à Vista, abre parênteses, 1959, fecha parênteses. Com seus elogios, a picaretagem, seu humor de duplo sentido, suas pitadas de sedução e voyeurismo, pouco diferem das nossas comédias setentistas, exceto talvez pela ausência de mamilos ou pela abundância de números musicais em preto e branco. Já o fracasso de Bom Mesmo é Carnaval, abre parênteses, 1962, fecha parênteses, seria abertamente comemorado pelos setores de crítica. Pedro Lima, veteraníssimo, disse que, 3 pontos, a dolorosa comédia realizada por J.B. Tanco, 3 pontos, deverá marcar o fim da era da chanchada no cinema brasileiro. O vazio lúgubre das salas de projeções deve ter mostrado, 3 pontos, que é passado o momento da aventura e que o público brasileiro já se acha preparado para exigir da indústria cinematográfica nacional algo mais do que uma mera revista filmada. O ocaso das chanchadas, aliás, coincide, 3 pontos, com um instante cheio de promessas. Inicia-se, neste exato momento, um movimento renovador e de profundidade do cinema brasileiro. 4 dias depois, Anselmo Duarte venceu a Palma de Ouro em Cannes, 5 vezes Favela, pedra angular do cinema novo. Estrearia dali a alguns meses, mas os integrantes do movimento tinham uma relação difícil com o público e jamais engoliram o pegador de promessas. Por uma ironia do destino, caberia a Antônio Muniz Viana, o mais notório detrator das chanchadas, a tarefa de reabilitá-las. Em 1966, o crítico apontou Shakespeare e Billy Wilder como percursores do gênero. Sugeria igualmente que o salvamento comercial das telas brasileiras passava pela reedição, em chave ainda mais sexualizada, desse tipo de filme. Com as chanchadas novamente na tela grande, o cinema nacional recuperaria parte dos espectadores que a televisão conquistou e ainda os que a televisão interessou nos disfarces de Chico Anísio ou nos striptease de Costinha. É necessário, urgente, povoar os filmes nacionais de mulheres bonitas. Já não tem cabimento a noção de que a mulher precisa ser feia para ser boa atriz. Foi certamente alguma mulher feia, ou então
algum misógino quem inventou esse aforismo. Ao contrário, a beleza já é uma modalidade de talento. A única que a mulher, se não tem, não pode adquirir. Todas as outras, inclusive a tão decantada arte de representar, podem ser obtidas no varejo. Tanco não se animava com essa missão. Abre aspas. Eu teria primeiro que montar um triângulo amoroso clássico. Fecha aspas. Justifica-se. Abre aspas. Depois, arrumar uma cama. Se não é cama, é grama. Se não é grama, é areia na praia. Aí já entra a água, que é elemento erótico. Em 3 semanas, a fita está pronta. Não quero fazer isso, porém. Prefiro um trabalho mais difícil com o Renato Aragão e o Dedé Santana. Parece chanchada, mas não é. É tubarão, é balão, são muitos macacos e até incêndios. Fecha aspas. Abre aspas. Há quanto tempo você se dedica a esse cinema? Fecha aspas. Perguntaram-lhe, abre aspas, desde que fiquei danado com a censura, fecha aspas. Respondeu, abre aspas, eu tinha uma fita limpa e séria, erótica, mas limpa. Aí cortaram a melhor cena, desisti então, fecha aspas. Abre aspas, que fita era essa? Chamava-se Como Ganhar na Loteria Sem Perder a Esportiva, fecha aspas. Abre aspas, foi aí que cortaram a cena do chuveiro? Fecha aspas. Abre aspas. Exatamente. Talvez eu tenha errado ao pensar que as pessoas devam tomar banho nuas. Esse corte irritou-me para sempre. Fecha aspas. Como Ganhar na Loteria Sem Perder a Esportiva estreou em fevereiro de 1971, com diálogos de Nelson Rodrigues e um elenco estelar. Costinha, Labanca, Fregolente, Procópio Ferreira, Otelo Zelone, Flávio Migliaccio, Agildo Ribeiro, Paulo Porto, Renata Fronze, Maria Della Costa, Mário Benvenuti, Marta Anderson e Gilson Grey, entre outros. Lígia Diniz, abre parênteses, irmã de Leila, fecha parênteses, externalizou certo constrangimento por estar ali no meio. Abre aspas. Mocotó eu também tenho, mas não gosto de mostrar. Fecha aspas. Disse, abre aspas, acho muito cafona esse negócio de fazer beicinho para as câmeras, estilo Marilyn Monroe, que já era. Quero fazer um trabalho sério, sem ter muito que tirar a roupa. Fecha aspas. Com efeito, o longa teve péssima recepção na imprensa, sendo descrito pelo Diário de Notícias como uma, abre aspas, história mal alinhavada e de apelo evidente ao vulgar, fecha aspas. O texto queixava-se ainda de suas, abre aspas, piadas grosseiras, fecha aspas, abre aspas, cenas de mau gosto, fecha aspas, e do roteiro, abre aspas, tipo colcha de retalhos, fecha aspas. O termo pornochanchadas ainda não existia. Na falta da gambiarra neologística, o jornal se virava com espantalhos de décadas passadas, abre aspas. Numa hora em que o cinema brasileiro procura firmar-se e afirmar-se como produto de exportação, vem-nos o senhor J.B. Tanco com uma completa chanchada, no pior estilo daquelas comédias da Atlântida. Fecha aspas. Que horror! A chanchada nos anos 1970 era, abre aspas, inadmissível, um retrocesso e um atentado. Fecha aspas. Mas as coisas, advertia o resenhista, não ficariam assim. Abre aspas. Esperamos que o repúdio generalizado venha a banir definitivamente do panorama artístico tais demonstrações de subdesenvolvimento intelectual. Fecha aspas. Sejamos compassivos. De subdesenvolvimento intelectual, certos jornalistas entendem, pois o exercem cotidianamente. Jamais assimilariam as maravilhosas contradições de um filme como este, onde o escárnio à família se entrelaça com a heteronormatividade mais chauvinista e a ridicularização da classe média se mistura com o sonho inebriante do consumismo. O anedotário de Tanco é composto por dezenas de figuras paradigmáticas do folclore urbano carioca.
Elas se esbarram o tempo todo, tropeçam uma nas outras, disseminam seus humores. O bicheiro, de trejeitos extravagantes, o padre, o sacristão e os devotos, dividido entre a obra da Santa Igreja e a grana do vício, os mendigos esfarrapados, jantando despachos enquanto sonham com a casa própria, o gay suburbano e expansivo, confidente das mulheres, o taxista perrapado, com livre trânsito pela cidade e a cabeça assombrada pelo fantasma do matrimônio, sua noiva fútil e interesseira, deslumbrada com as promessas do mundo burguês, o empresário grisalho, acometido pela síndrome de macho alfa, a secretária platino blonde, volúvel e sexualmente disponível, a esposa bela, madura, solitária e adúltera, o patriarca sovina, rabugento e autoritário, a empregada negra, obesa e servil, abre aspas, quase da família, fecha aspas, o coronel velhaco, provinciano e moralista, infiltrado na política partidária, as jovens prostitutas, ora românticas e afáveis, ora histriônicas e barraqueiras, a cafetina francófila e decrépita, aflita com os rumores incertos do seu, abre aspas, rendezvous familiar, fecha aspas. Não temos nenhum protagonista além da coletividade fadada a uma única sina: investir suas economias no próximo sorteio, marcar 13 pontos, endividar-se, cair da euforia para o prejuízo e deste para a vidinha ordinária de sempre. O futebol e a loteria são importantes elos comunitários, mas não são os únicos. O farisaísmo e a ignorância também cumprem esse papel, impulsionados pelo sexo, reprimido ou desenfreado. Lembremos, Nelson Rodrigues passou por aqui, e, pelas mãos do dramaturgo, os personagens referem-se a si mesmos pelos termos mais duros. Estamos no terreno das bichas, dos pederastas, dos macumbeiros, dos boçais e das vagabundas. 90 milhões em ação. Sobre a aparência de um mosaico solar e hipercolorido, os estereótipos ocultam pistas e vestígios que, integrados, nos permitem um vislumbre de certa história do país. Uma história torta e imperfeita de milagre econômico em que o micro se intromete no macro e o público se confunde com o privado numa relação de contrastes e permanente desigualdade. Uma história cujos palcos são a igreja e o bordel, a favela e a boutique, o motel e a sala de estar, a funerária e o salão de festas, o escritório e a bodega, as lojas de departamento e as delegacias de polícia. E, claro, a praia, o mar, as encruzilhadas, os estádios, o Pão de Açúcar, os Arcos da Lapa, o aeroporto de Santos Dumont. Onipresente, o rádio transcende todas as barreiras e se converte num personagem com vida própria. Seus aparelhos são vítimas e cúmplices, vilões e heróis. Percorrem as avenidas da cidade no interior dos carros, observam impávidos os casais que transam furtivamente, são crivados de balas ou arremessados na água do vaso sanitário, ensejam comemorações e amizades. Ribombam repetitivamente o hino ufanista "Pra frente, Brasil". Por outro lado, ninguém se importa com telinhas de vidro. Os televisores, quando dão as caras, estão sempre em segundo plano, desligados, fora de sintonia. Tanco nos oferece um testemunho assimétrico, cuja superfície desmente as platitudes habitualmente ditas sobre a popularização dessa mídia no país. A Copa de 1970 fora a primeira a ser transmitida pela TV em tempo real, marcando um suposto abandono da rádio pelos cidadãos brasileiros. Será? Jamais saberemos a real carga de intencionalidade deste registro. Na dúvida, resta-nos o riso. Se tranquilo ou nervoso, vai depender apenas de sua própria consciência.